11 jogos do primeiro Nintendo Switch que seria ótimo se recebesse uma melhoria, de preferência gratuita, claro, no Nintendo Switch 2. A Nintendo já anunciou uma leva de 11 jogos que terão melhorias grátis no Switch 2 e nós trouxemos já um vídeo com essa lista de 11 jogos no último vídeo desse quadro. Mas agora a ideia é falar de jogos para vocês que poderiam compor de repente uma segunda leva de jogos com melhorias. E de quebra, a gente já aproveita e já fala para vocês também quais jogos do Switch 1 tem quais problemas também, né? Que assim você, caso você for jogar no Switch 1 mesmo, já fica sabendo quais são os probleminhas de alguns dos jogos, beleza? Olá amigos, aqui é o Pedroca da equipe Coelho no Japão e eu estou apresentando uma série de vídeos com listas temáticas sobre jogos do Switch 2. Quadro extra para adicionar conteúdo e garantir mais vídeos para vocês. Todos nós aqui da equipe já estamos nos preparando para a cobertura do Switch 2, então se você tem interesse no console, já fica o convite, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque vai ter muito conteúdo pra você do seu agrado, tá bom, galera? A gente promete. Vem fazer parte da nossa comunidade, vai ter muita coisa a partir do dia 5 de junho. Mas antes da gente começar, meus amigos, a TK14 Games já está com o Nintendo Switch 2. Eles não têm o console à venda ainda, mas eles são parceiros oficiais da Nintendo no Brasil e já garantiram que em breve teremos como conseguir o console por lá. Além de, claro, seus jogos, os amiibos e olha só, a TK14 Games é a única loja do Brasil que já tem o Nintendo Alarmo. Eu vou deixar o link deles aqui para vocês na descrição. Eles são os maiores especialistas em amiibos do Brasil, então se você quiser completar a sua coleção, dá um de presente pra alguém, entra lá. E os maiores especialistas em pré-vendas Nintendo também. Na hora de comprar a sua pré-venda, já pega com eles, porque eles têm um atendimento rápido, você pode usar o cupom COELHO para conseguir pagar mais barato. E muitas das vezes, dependendo da sua região e de quando você compra, a sua mídia física chega Day One, no dia do lançamento. Não é uma garantia, mas acontece com bastante frequência. Eles são muito rápidos e eles têm um ótimo atendimento lá no WhatsApp. Então, links da TK14 Games está aqui na descrição, fala com eles por lá. Eles também vendem Xbox e PlayStation. Valeu, TK, por apoiar a comunidade nintendista aí. Tamo junto e agora bora pro vídeo. Bom, antes da lista, eu queria lembrar de um fator mencionado no último vídeo, de que alguns jogos foi relatado que terão melhorias naturalmente ao abrir no Switch 2 via retrocompatibilidade. A equipe falou que quando eles foram testando os jogos, alguns jogos já apresentavam melhorias naturais, provavelmente sobre questão de loads mais rápido ou uma performance melhor, porque o jogo tem o que chama de frame aberto. O que é isso, né? O jogo deixa lá 60 FPS, o Switch 1 não aguenta, mas no Switch 2, como tecnicamente está programado para rodar 60, ele já roda 60 cravado, né? Esse tipo de coisa, são exemplos, tá, galera? Então, alguns jogos teriam melhorias, entre aspas, naturais, só de estar rodando no Switch 2. E eu quero adicionar uma errata, que na última vez que eu falei sobre isso, no último vídeo, eu citei coisas como DLSS e HDR, que as pessoas nos comentários aqui me corrigiram de que algumas das tecnologias como essas só são implementadas por atualização, né? Elas não vão atuar naturalmente, né? Precisa alguém ir lá mexer e colocar essas features no console. Então não é disso que está falando, então fica errata. HDR, DLSS, Ray Tracing, esse tipo de coisa, só se as empresas forem lá colocar. Mas eles não especificaram, mas eles disseram que alguns jogos teriam melhorias só de estar rodando no Switch 2, tá? Agora, que melhorias são essas, a gente vai ter que descobrir quando o console sair. E por eles não terem anunciado isso, não deve ser lá grande coisa, né? Também tem esse fator, beleza? Outra observação é que alguns jogos dessa lista podem receber, em vez de uma atualização grátis, compor uma coletânea, ou ter uma Switch 2 Edition, né? Que é um conteúdo pago. Mas eu acho que de alguma forma eles vão mexer, se não em todos, na maioria desses jogos, porque eles são importantes, beleza? Vamos lá para nossa lista. Bom, vou começar aqui com a série Xenoblade Chronicles, e sim, é a série Xenoblade Chronicles, né? É uma série muito bonita em termos de visuais, ambientação, mas é uma série que se beneficiaria muito de ter mais resolução, especialmente o Xenoblade Chronicles 2, e especialmente ainda mais especialmente no portátil. Quem jogou o Xenoblade no portátil se lembra, Xenoblade 2 no portátil, se lembra que tinha hora que ficava complicado, mas mesmo o 3, que é o mais polido da série, tinha alguns momentos que você olhava, que texturinha aí, né? Pontos específicos, então seria legal se eles dessem aí uma melhorada nos visuais da série Xenoblade. E seria um sonho distante, impossível, mas se eles fechassem tudo no Xenoblade Trilogy, né, ia ser maravilhoso. Mas a Nintendo não vai fazer isso porque cada jogo custa $60.
Mas enfim, tá? Então seria legal. 60 FPS, é claro, bem-vindo, mas né, não precisa tanto porque é um RPG de estratégia, né? Então assim, resolução seria uma melhoria mais pedida, né? Que a galera gostaria mais de ver. Everyone, let's go! Outro jogo que não é um jogo, é uma série, né? São os jogos Warriors, Nintendo Warriors, vamos dizer assim, né? Em especial aqui, o Hyrule Warriors Age of Calamity, que é um jogo que sofre muito com FPS, com frame rate, ou seja, com a fluidez do jogo, né? Ele dá umas travadas, mano. Seria muito bom se eles colocassem agora os jogos cravados em 60 FPS. E talvez seja aquele caso que eu comentei um pouco antes, né? Talvez esses jogos já rodem a 60 FPS cravado naturalmente, entre aspas, no Switch 2, né? Vamos ver se é o caso disso aqui, porque quando você joga principalmente em cooperativo o Hyrule Warriors Age of Calamity, é muito complicado. Você pode jogar de tela dividida, é uma experiência muito legal, assim, de poder ter, né, essa opção, mas é problemático. Mas todos os Warriors aí, se eles quiserem colocar mais FPS também, vai ser tudo bem-vindo, tá? Tem Hyrule Warriors, tem Fire Emblem Warriors 1 e 2, então, vamos lá. Mais um jogo que na verdade não é uma série aí, é o Bayonetta, mais especificamente o 3, né? Se fosse para pedir um dos Bayonetas, seria o 3. Melhorar também a parte de resolução e frame rate, que dá umas vaciladas, né? O jogo não é tão bonito, nenhum dos Bayonetas é realmente bonito no sentido de, nossa, que gráfico bonito, né? Tem uma direção de arte boa, o character design é muito bom, mas os jogos em si não são jogos lá muito bonitos. E se eles pudessem melhorar aí o gráfico e deixar uma frame rate ainda mais estável, né? O 2 é perfeito, o 3, né? Algumas pessoas reclamam, eu não achei muito problemático, mas né, tá lá, é bom dar uma mexidinha. Seria um jogo muito legal porque, na minha opinião, esse é um jogo que só não foi mais 90 no Metacritic por conta disso, por conta que ele não é muito bonito, ou o frame rate dele não era 100%. Então, eu acho que se eles tivessem uma versão aí, uma Switch 2 Edition de repente, melhorando o jogo, ele conseguiria a aclamação porque é um jogo maravilhoso, é o melhor jogo de ação, na minha opinião, do Nintendo Switch. Por fim também, né, se eles quiserem trazer aí um Bayonetta 2, por exemplo, em 120 FPS, também não vou reclamar não, a gente aceita, vamos ver como ficaria, seria interessante a gente descobrir. Bayonetta 3 launches October 28. Quarto agora sim é um jogo especificamente, ainda falando sobre Platinum, é o Astral Chain, tá? O Astral Chain é um jogo maravilhoso, porém ele tem um problema que é ser um hack and slash que roda a 30 FPS. Ele é um jogo que a movimentação dele não é tão fluida quanto, por exemplo, um Bayonetta, e isso impacta ali nos combates. Claro, né? Ele foi feito em 30 FPS, então esse impacto é reduzido, né? Ele não é um jogo travado, mas ele ficaria com certeza muito melhor se ele tivesse um patch aí para deixar o jogo em 60 FPS e de quebra dar uma revitalizada no game também seria ótimo. Pikmin 4 é um jogo que eu acho, esse aqui eu diria que ele poderia ter uma Switch 2 Edition para ter mais conteúdo, não só melhorias, tá? É uma melhoria paga, né? Que seria ruim por ser pago, mas seria bom por ter mais conteúdo, porque esse jogo ele é maravilhoso. O Pikmin 4, a principal reclamação dele é que o cooperativo dele não é tela dividida, você joga com um personagem só, o segundo jogador é só uma mira adicional, é um negócio meio paia, sabe assim? Tipo assim, só pra dizer que tem. Claro, isso foi feito porque o console, o Switch 1, não aguenta duas telas de Pikmin 4, um jogo muito pesado. Seria bem interessante se eles colocassem aí o copo em tela dividida, subissem o frame rate para 60 e de quebra colocassem o modo mouse também no Switch 2, que eu acho que ajudaria muito nas miras. Então, por isso que eu acho, esse aqui ele teria muito a se beneficiar com tela dividida, mouse e mais conteúdo, porque ele não teve DLC, né? E ela tá priorizando muito mais conteúdo do que melhoria gráfica, né? A Switch 2 Editions são basicamente DLCs, né? Então eu acho que o Pikmin 4 é um forte candidato a ter uma Switch 2 Edition. Pikmin 4. Próximo aqui, o sexto, é o Princess Peach Showtime, que precisa de um upgrade aí de frame rate e resolução, porque é um jogo extremamente simples e que mesmo sendo extremamente simples, não roda muito bem. Pra quem não sabe, esse jogo foi feito pela Good Feel, que é o mesmo estúdio que fez o Yoshi
e eles também fizeram um jogo chamado Bakeru, que é muito legal, muito divertido, mas ele também roda mal, assim. Então a Good Feel não é o melhor estúdio em termos de tecnicamente falando, tá? E o Princess Peach Showtime seria muito beneficiado se tivesse uma melhoria nas frame rate, principalmente nas cenas, né, nas travadas bem monstros, e um aumento de resolução no geral, porque tem hora que ele tem uns serrilhados indesejados. Era bom dar um tapa nesse jogo aí e deixar ele redondinho, porque é o jogo da Peach, né? Ela merece. The Princess Peach Showtime Game. Metroid Prime Remastered, sim, eu queria melhoria no remaster. Por quê? Porque a Nintendo veio e nos apresentou a possibilidade de Metroid Prime 120 FPS com o Metroid Prime 4. O Metroid Prime 4 vai rodar 120 FPS. E agora eu quero 120 FPS no Metroid Prime Remastered. Ponto. Tá? Então coloca 120 FPS, coloca modo mouse também pra galera que já tem Prime 1 na sua conta, aprender a usar, se acostumar a usar com o modo mouse, e já chega pro Prime 4 sabendo usar o modo mouse, né, dando tiro com o modo mouse. Então eu acho que seria muito bom se o Prime Remastered também entrasse na lista de jogos com melhorias gratuitas. Lembrando que esse jogo ele custa só $40, tá? E é um dos melhores jogos do Switch. Então compra o Metroid Prime Remastered pra essa série crescer, pelo amor de Deus. Outro jogo de tiro da Nintendo, né, claro, seria o Splatoon 3, que seria muito legal se eles colocassem 120 FPS e modo mouse nele. Porém, eu acho que isso vai ficar pro Splatoon 4. Porque Splatoon é um jogo que eles lançam aí um game novo a cada 5 anos, né? O 3 é de 2022, então assim, né, 2026, 2027 deve estar rolando aí o Splatoon 4. Então eu acho que eles vão deixar essa questão do mouse de 120 FPS para o próximo jogo. Mas se o próximo jogo não for rodar 120 FPS, porque o gráfico for muito melhor, de repente, né, deixa o Splatoon 3 a 120, porque também seria legal pra gente se acostumar a jogar jogo competitivo nessa frame rate, tá? O nono jogo, né, é um jogo que eu queria melhorias mais para poder dar uma revitalizada nele. É o Marvel Ultimate Alliance 3, que eu queria, na verdade, que tivesse uma Ultimate Edition com todas as DLCs, tá? Porque ele tem as DLCs, não são muitas assim, mas elas pesam pro jogo que já é muito famoso. Então eu acho que se relançasse esse jogo com todas as DLCs e melhorias, seria muito, muito bom, tá? Então lança uma versão especial, pode ser uma Switch 2 Edition, não sei. Deixaria principalmente o jogo a 60 FPS, porque ele não roda 60 FPS, né? É um jogo de ação com muita coisa explodindo, acontecendo. Apesar do gráfico dele ser um pouco mais simples, né? É um jogo que tem realmente muita coisa acontecendo na tela. Mas o Switch 2 aguenta rodar em 60 FPS, pelo menos, né? E aí aumenta também a resolução para 4K, deixa ele bonitinho, bota os DLCs. Esse jogo ele é muito bom, tá? É o melhor jogo da Marvel que tem no Switch. E eu queria que ele tivesse um pouco mais de atenção. Então seria bom se a Nintendo desse mais atenção junto com a Koei Tecmo, que foi a desenvolvedora dele. We do it as a team. Em décimo lugar, Pokémon Legends Arceus, né, que basicamente também melhorias na frame rate e resolução, ou seja, na fluidez e na qualidade de imagem, mas um tapinha assim como eles deram no Pokémon Scarlet Violet, que já viu uns comparativos, né, deu uma melhoradinha, faz a mesma coisa com o Pokémon Legends Arceus, que na minha opinião é o melhor Pokémon do Nintendo Switch, tá? Também gosto muito do Scarlet Violet, mas a vibe de sobrevivência do Arceus pra mim é imbatível, assim, por causa da vibe do jogo mesmo, né, então eu queria que esse jogo rodasse melhor no Switch 2, tá? De repente colocasse o modo mouse também para fazer os movimentos ali da Pokébola, porque você atira em tempo real, enfim. Vai ter a Switch 2 Edition do Legends EA, já tá ali, já tá sabendo, a Game Freak já tá sabendo como fazer. Faz aí o patch pra gente, Game Freak. E última aqui é melhorando o jogo que já é muito bom, mas amigos, cara, quão lindo ficaria New Pokémon Snap em 4K com HDR no Switch 2. Nossa! E o Pokémon Snap, pra quem não sabe, é um jogo onde você tem que tirar fotos dos Pokémon, mas você precisa conseguir fotos 5 estrelas, então você tem que descobrir que interações com você mexendo no ambiente ou você interagindo com o Pokémon em si, vai gerar uma pose que mereça 5 estrelas. Então ele tem um fator puzzle aí, que é bem interessante. Um fator, entre aspas, shooter também, né? Porque você tá num trilho onde você não para de andar. Então você não pode parar, esperar o Pokémon acordar, não sei o que. Você tem que, né, pensar rápido, né? Tem uma questão de reação ali que você tem que tomar
em tempo real, né? É um jogo muito interessante e ele é muito bonito, porque ele tem essa proposta de mostrar o ecossistema Pokémon, assim, a vida Pokémon no seu habitat natural. Então ele é muito bonito e 4K ficaria lindíssimo com melhorias de DLSS, HDR, etc. E ainda mais se eles colocassem o modo mouse também seria muito legal para jogar aí com o Joy-Con, né? Porque eu uso o controle por movimento, é muito legal, recomendo, mas o modo mouse também seria muito bem-vindo, ajudaria bastante, tá? E aí, não reclamaria até se fosse uma Switch 2 Edition com mais conteúdo, porque esse jogo ele merece, tá? Ele é muito bom, muito subestimado, mas, obviamente, se fosse grátis, eu acho que atingiria mais pessoas, então... tá bom, eu prefiro uma versão só grátis mesmo, porque mais pessoas precisam conhecer de Pokémon Snap. Whoa! Is that the mythical Pokemon Celebi? Get ready! The Lental region is waiting for you! Esses foram 11 jogos que eu mais queria melhoria no Switch 2. Vocês concordam comigo? Vocês discordam? Vocês querem acrescentar algum jogo que vocês acham que eu esqueci da Nintendo, né? Não tô nem falando de third party ainda, é só da Nintendo, né? Comentem aqui e me corrijam se eu falei alguma coisa errada, como vocês fizeram da última vez, muito obrigado por isso. E me ajudem a deixar esse vídeo ainda mais completo. Eu vou ficando por aqui e no próximo vídeo teremos a lista de jogos que estão apresentando problemas na retrocompatibilidade, tá? Então você que tem aí uma biblioteca digital, fica de olho nesse próximo vídeo, porque você vai saber se o seu jogo tá apresentando algum problema e o que o que a Nintendo pode fazer para solucioná-lo, beleza? Novamente, se você tem interesse nesse tipo de vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like para ajudar a gente aqui no nosso alcance. E é isso, pessoal, a gente se vê no próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou!